Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Muito boa noite. Começamos aqui mais um programa do Coletivo Amor nas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM ou pelo site www.radiocom.org.br. E todo mundo já sabe que comunicação é o direito de todos. Hoje estou aqui na Ancoragem, substituindo o colega Lucas, mas está aqui do meu lado. Começando pela esquerda, sempre. Improvisado. É o meio improvisado pela esquerda, né? Muito boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. É isso aí, apesar da ausência da semana passada. Também com nós aqui o colega de coletivo já, essa figura, gente boa pra caramba, pra não dizer outra coisa, Daldon. E aí, boa noite. Muito obrigado por mais um programa aí. E é isso aí, vamos ver o que vai rolar hoje com o Matt. E... é isso. Tá apresentando o cara antes de mim, porra. Pois é, então. Porra, Sledeck. Depois. Spoiler. Também junto com nós aqui a Val. Dá um oi aí. Boa noite. Mais alto. Boa noite. Ela falou boa noite a todos. E também junto com nós aqui, nosso cameraman, também o cara que tá por trás da câmera sempre, Luciano Matucci. E hoje, o convidado de hoje é um convidado internacional hoje, né? Eu posso fazer uma introdução? Pode, claro, tem todo direito. Hoje é contigo. Ele começou no palco que mais ensina, né? Que é a calçada, nas ruas de Praga em 93. Acompanhava bandas norte-americanas. Antes disso, com 11 anos, ele queria um violão, mas não teve condições financeiras para isso. Com 17 não foi muito diferente também, quando o desejo seria o baixo elétrico. E tudo acabou se resolvendo quando ele viu um filme do Charles Bronson, onde ele tocava uma gaita harmônica de boca e que cabia no bolso em todos os sentidos possíveis, né? E junto com a gaita vieram também alguns CDs de blues, algumas caixas de CDs de blues, e ele já conhecia o Bob Dylan, o que foi suficiente para ele... na rádio, né? Conhecia da rádio. Foi o que foi o suficiente para ele passar por diversos países no mundo, tocando na rua e se profissionalizando cada vez mais, até chegar aqui em Pelotas e desenvolver um projeto da Casa da Árvore, e muito mais coisas que não cabe só nessa introdução. Matt the Rap. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom ver vocês aí. E boa noite também para os ouvintes, que eu não estou vendo, mas espero que tá escutando também. Eles estão te olhando, estão te vendo. Ah, claro. Tem... Oi, tudo bem, gente? O pessoal do Facebook pode nos ver também pela página do AMU. Começar a entrevista então com o nosso... Vamos embora. Posso começar? Claro. Queria começar devagar, assim, saber realmente um pouquinho mais detalhado do começo do teu envolvimento com a música e também com a política, né? Porque tu é um cara bastante politizado e se foram em momentos diferentes, se uma coisa teve a ver com a outra. Então, obviamente, acho que a educação... Vamos começar com a música, né? Que é o mais direito, o mais fácil. Acho que a música é uma coisa que todas as crianças têm dentro delas, não só que elas manifestando de um jeito ou outro. E eu não me di conta que eu tinha um talento musical até muito tarde na minha vida, né? Eu não tomei... Eu gostava de música, mas, todas as crianças gostam de música. Tu botar um violão na frente de uma criança, vão querer tocar, não vão saber tocar, mas vão querer fazer um barulho. É bem normal, assim. Como qualquer criança gosta de cantar, gosta de dançar, é uma coisa bem natural. Aí, depois, segundo a educação, tem alguns dons que se desenvolvem e outros menos, né? Ok, procurar outros caminhos. Como tu falou lá na introdução, meu primeiro contato com o violão foi bastante cedo, mas eu realmente tinha uma curiosidade de aprender a tocar. Mas como eu tinha 11 anos, meus pais, especialmente meu pai, não tomou isso muito sério. Era uma coisa que ele não viu realmente
Acho que ele viu isso mais como um capricho de criança. Tipo, vamos ter que comprar um violão e depois o violão vai estar pequeno demais. Vamos ter que comprar outro. Vamos ter que pagar uns aulas e daqui a pouco o guri, vamos comprar um monte de violão para ele. Daqui 6 meses não vai fazer mais aula, foda-se. Não. Tipo, que espera que seja mais grande para ter um pouco mais de foco. Agora não vou quebrar meu bolso para isso. É mais ou menos isso, não? Comigo foi mais ou menos assim. No fim, eu tive que comprar, tá ligado? Foi levando. No fim, eu tive que comprar meu primeiro instrumento. Então, sim, eu nos 11 anos não tinha esse foco, assim. Não tinha esse foco de, bom, meu pai não quer comprar o violão para mim, eu vou me ralar, eu vou trabalhar, eu vou fazer dinheiro. Nos 11, não. Nos 11 só queria brincar, não tinha isso. Com 17 tava outra situação, já tinha um pouco de dinheiro guardado. Mas, como tu falou também, não o suficiente para poder comprar um instrumento consequente. Aí, claro, com 17 tu pensa, que é cool, né? Que é um instrumento que é legal. Assim, tu não tá pensando realmente. Eu, no mínimo, pensava uma coisa que poderia me enxergar e me achar cool. Porque não era muito cool, era muito nerd quando eu era pequeno. Né? Então, aí eu me lembro muito bem entrar nessa loja. Né? Era uma loja bem grande que existe até hoje lá em Paris, perto da Praça de Bastille. E eles têm um monte de coisa. É tipo uma loja de 2, 3 andares, saca? E eu entrei aí, eu perguntei os preços dos baixos elétricos e muito rapidamente eu vi que não estava muito, muito longe do meu budget, né? E aí acho que eu tinha 50 francos no bolso na época. E eu falei, o que eu posso comprar com isso? E o cara falou, temos um como se chama? Temos um manual aqui, sabe? Aqueles manuais que eles tinham. Na época era um cassete, né? Era um cassete com manual, com umas tablaturas de harmônica. A minha primeira harmônica, aprendi a tocar o Susana. E aprendi a harmônica em 1 mês e tal. E realmente eu tinha visto aquele filme Era Uma Vez América, uma coisa assim, ou Era Uma Vez no Oeste. O filme é um western daqueles do Sergio Leone. Acho que era Uma Vez no Oeste, onde tem o personagem do Charles Bronson, que é uma pessoa que meio que eles prendem ele, e quando ele é pequeno tem uma cena que eles querem aforcar ele, uma coisa assim, ele tá tocando a harmônica enquanto eles vão aforcar ele. E isso era uma cena que me impactou muito. E tem essa coisa não do... que é clássico, assim. E no momento impactou, as coisas chegaram junto, o cara me falou, só temos uma harmônica, e eu me lembrava do filme que tinha visto a noite antes, não? Eu pensava, foda-se, acho que posso me imaginar como gaiteiro, não? Acho que vai dar certo. Aí comprei, e claro, como eu tinha comprado uma gaita, não sabia muito bem o que fazer, comecei a seguir o manual, mas não tinha muita cultura. Até com 17 anos, tinha escutado umas coisas, sabe? Já tinha conhecido o Bob Dylan escutando a rádio. Meu pai tinha se separado da minha mãe, ele tinha uma namorada. Um conhecimento da língua? Perdão? Tu tinha um conhecimento do inglês já naquela época? Cara, básico. Não muito bom, básico. Mas tinha um conhecimento, mas isso não entrou muito na minha... Tipo, eu tava escutando a música, não? Como qualquer pessoa que aqui... Tipo, a letra do Bob Dylan, por exemplo, eu descobri bem mais tarde, né? Descobri uns 4 ou 5 anos depois. Aí eu gostei ainda mais, não? Quando tu entende as letras, tu fica tipo, porra, esse cara é demais, não? Mas aí, na época, eu estava mais por a melodia, por o groove, por a função do sentimento, não? Que é evocar uma música. E não sei porquê, cara, por que eu me interessei, primeiramente porque me interessei mais em música norte-americana, isso se pode explicar, porque, bom, eu cresci na França final dos anos 80, começo nos anos 90, né? E claro que ainda, tipo, a influência norte-americana a nível de cultura era omnipresente, não? Tu escutava muita... Só que na época era muito hip-hop. Tipo, o movimento hip-hop tava explodindo na França, em 89, né? Como foi aí, era 91 quando eu comprei aquela harmônica, tinha 17 anos. E na época todo mundo escutava, tava começando música eletrônica, mas bem no começo da house, assim. Mas era só hip-hop, rap, hip-hop, todo mundo é reggae, né? Era isso. Aí não tinha muita outra coisa. Tinha hardcore também, tinha Metallica. Metallica tava muito assim, Metallica, Anthrax, essas coisas assim, né? E cara, eu gostava de escutar um pouco todo. Eu gostava bastante de hip hop, assim, mas não era muito dentro, assim. Eu gostava coisas antiguadas já. Já quando comecei a me interessar na música, era sistematicamente música de antes dos anos 70. Não sei porquê, cara. Não foi snobismo da minha parte. Acho que foi simplesmente um gosto pessoal, assim. Me identificava mais com esse tipo de música. Até às vezes passava vergonha, né? Porque os guris lá na escola diziam, que tu tá escutando música de velho, música de vó e tal. Mas eu gostava, cara. Enfim.
Aí, o que aconteceu? Uma amiga da família se deu conta que eu tinha comprado uma harmônica e ela não sabia nada de música. Essa mulher era psiquiatra, mas ela fez suas pesquisas e era uma mulher muito querida, assim. Ela pesquisou, ela viu o que eu posso comprar para o guri. O que é essa gaita de boca? Que essas músicas que tu toca com gaita de boca? Ah, blues. O que é isso de blues? Aí ela entrou, eu gostaria dessa coisa do blues. Assim, o cara deu umas 3 caixas de blues, tinha Big Bill Brunsey, Brownie McGhee, tinha todos os grandes, assim, clássicos, Muddy Waters. E aí, claro, ela me levou isso para o Natal e eu escutei, minha cabeça explodiu. Assim. Ganhou esses vinil? Não era vinil, era CDs. Tu ganhou tudo isso aí? Ganhei. Que demais, velho. É tia, vai ser a tua tia aí, por favor. Que loucura. Cara, era uma coisa assim que, sei lá, caiu assim, caiu bem. E aí começou a tocar um pouquinho mais, mas não me enxergava como um músico, não tinha essa coisa de, eu vou ser músico, eu vou tocar e tal. E eu vi que eu tinha um bom ouvido, né? Conseguia, porque especialmente na gaita de boca é bem importante, tu não pode mostrar muito o que tu faz com uma gaita de boca, né? Amanhã vou me topar com o Lascano, a gente vai trocar uma ideia sobre gaita de boca e sempre a mesma coisa, tipo, tu pode tocar para o outro cara e ele tem que ouvir, tu pode explicar um pouco como tu faz, mas não é uma coisa aqui no violão que olha meus dedos, não pode, sim, né? Sim. Então, aí eu vi que tinha uma facilidade a reproduzir sons, não? Eu escutava muito blues, aí comecei a escutar Little Walter, comecei a copiar, comecei a tocar em cima do CD, tocar em cima da gravação e começar a improvisar. E aí me di conta que podia fazer algumas coisas, assim. Mas não tava cantando na época, não tava tocando violão, tava só tocando harmônica, assim. E, sei lá, cara, não tava me enxergando como músico, assim. Era só um bagulho, assim, que era engraçado fazer, mas não era uma coisa que ficou séria até um par de anos mais tarde, assim. Eu tenho mais uma pergunta pra te fazer, desculpa te cortar. Não, tá bem, cara, eu tô falando muito. Mas eu queria saber, eu queria que tu fizesse um som logo em seguida também. Vamos fazer. Mas eu queria saber quais as principais dificuldades de se lidar com cultura e arte aqui no Brasil em relação... Se tem uma coisa que é mundial, assim, que é globalizada, ou se no Brasil é mais difícil por alguns aspectos, ou das cidades que tu conheceu, da região que tu conheceu. O que tu quer dizer como dificuldade de se lidar com arte? Tu quer dizer encontrar arte? Com os espaços. A questão, como é que é as diferenças e as semelhanças, né? Diferenças por exemplo, culturais, na verdade. Culturais da França. Cara, é um pouco difícil. Tem muitas coisas bastante similares, mas também a situação aqui econômica e política é tão diferente que tenho que cuidar um pouquinho como vou apresentar isso. Assim, eu posso te falar, eu não posso fazer uma análise porque eu não sei o suficiente, cara. Eu não viajei muito no Brasil, eu conheço mais bem Pelotas, conheço um pouco Porto Alegre, conheço bem pouquinho São Paulo. Não tenho como, sabe, nunca fui no Rio, não conheço Recife, não conheço. O Brasil é muito grande. Não tenho como te dizer, Brasil é assim. Agora, a diferença entre o acesso na cultura, cara, é complicado. Porque, de uma forma, o acesso na cultura ele é muito mais imediato aqui, porque muitos botecos têm música e também que seja... E não é só uma coisa... Tu poderia pensar, é uma coisa elitizada. É complicado. Quando eu cheguei aqui... Vou te dar um exemplo, por exemplo. Quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me surpreendeu muito tinha um filme que estava sendo mostrado no Guarani, que tinha sido feito por a turma de audiovisual e que era um documentário sobre a tradição carnavalesca de Pelotas. E tinha, não sei se vocês sabem de que documentário eu estou falando, nem sei o nome do documentário, sabe? Não. Mas vocês sabem o que estou falando, né? Sim. E, cara, e tinha, tipo, tinha toda a turma universitária que estava lá para presenciar esse lugar, um teatro muito lindo. E eu pensei, caralho, eu nunca veria isso na Europa, sabe? Tipo, um teatro assim, antiguado, com filme, feito por os estudantes, mostrado por os estudantes. Eu pensei, pô, que massa, sabe? Tipo, coisa de graça, a galera vai lá, vai curtir, pá. Obviamente, isso já era faz 6 anos, né? Agora estamos numa situação um pouco diferente, né? E vai ser mais diferente. Daí vamos chegar um pouco... Vamos poder fechar com a segunda parte da tua pergunta, que era meu envolvimento com o que tu chama a política, né?
que de fato é uma certa forma de política. Eu não sou uma pessoa partidária, eu nunca me enxerguei como membro de um partido, nunca gostei, para mim, né? nunca me imaginei ser uma pessoa militante nesse sentido, sabe? Ir nas reuniões do partido e seguir a linha do partido, seja o que seja, né? Por isso também nunca me identifiquei fortemente com partidos assim, tipo trotskistas, comunistas. Tinha um interesse, até hoje tenho uma curiosidade, né, sobre essas influências e as teorias, etc. Tem uma camaraderia, tem um companheirismo que é muito legal, mas também tem todo o lado assim de não seguir a linha do partido, e se tu sai da linha do partido tu não é um bom camarada, e isso existe em todos os partidos políticos, e por isso nunca me identifiquei nesse tipo de política. Mas do outro lado, bom, podemos falar disso mais tarde, mas como comecei a ganhar minha vida tocando música nas ruas de Europa, mas bem, depois ruas de outros países. Como músico de rua, tu enxerga muito rapidamente qual é a política da cidade onde tu toca. Tipo, tem cidade onde tu toca e a polícia está em cima de ti em 10 minutos, não te deixa tocar. Tem cidade onde tu toca e a polícia te deixa tranquilo, mas os próprios cidadãos te tratam que nem um lixo. Tipo, eu experimentei lugares que as pessoas caminhavam em cima do chapéu para dizer, tu não existe, cara, não te queremos aqui, sabe? É uma forma de agressão passiva, assim, muito forte. Na Áustria isso aconteceu, por exemplo. Tem lugares, no Portugal, eu toquei no Portugal, as pessoas me olhavam que nem mendigo, não me dava dinheiro. Não é para dizer que são pessoas ruins. Estou dizendo, olha, ok, ou essas pessoas não têm uma cultura de música na rua, ou essas pessoas estão querendo ouvir músicas que eles conhecem, ou essas pessoas estão muito mal de grana e simplesmente não tem como dar, sabe? Às vezes tem várias razões, não? Mas como músico de rua, tu começa a te tocar com essas situações, como que a cultura interatua com a sociedade, como a sociedade interatua com a cultura, né? E também tu te toca com outras coisas, porque tu tá viajando, então tu tá tocando na rua e muitas vezes tu não tá com muito dinheiro, tu viaja com carona, tu viaja como tu pode, tu pula nos trens sem pagar etc. Aí tu começa a te mexer com um substrato da sociedade que é mais marginalizado e às vezes não no sentido negativo só, seja, tu chega numa cidade e umas primeiras coisas que tu faz, tu olha se tem outros artistas de rua. E aí tu começa a perguntar se tu não tem um contato nessa cidade, tu tens que perguntar se tem uma casa ocupada, pá. Porque como um músico viajante, o primeiro lugar que tu vai poder dormir é uma casa ocupada. E como eu comecei a viajar e tocar na rua no começo dos anos 90, eu viajei bastante entre 93 e 97 de várias bandas por Europa. E aí eu comecei a me dar conta que tinha junto com a criação da Europa, da comunidade europeia, tinha uma vontade muito clara da parte das instituições e das autoridades de acabar com a cena alternativa, né? Acabar com as casas ocupadas, no mínimo regular, ou acabar com músico de rua, porque são gente que são viajantes que tu não pode controlar, tu não sabe de onde que eles vêm, eles não pagam impostos, eles são elementos descontrolados da sociedade. E realmente eu comecei a me dar conta, também morando em Praga, tipo, era muito impactante isso, chegar numa cidade que tinha passado por um sistema autoritário muito forte, que era o sistema soviético, e que de repente estava completamente numa bolha de nada, tipo, não tinha mais governo, tinha um governo, mas o governo não tinha tempo para cuidar dos caras na rua, me entende? Então eu cheguei lá em 92, fim de 92, comecei a tocar em 93 na rua, primavera 93. Já tinha músicos que estavam lá desde 90 a 91. Os caras me contaram um pouco as experiências deles também, alguns locais e outros que vinham de outros países, norte-americanos, escoceses, irlandeses, ingleses, etc. E o que se perfilou é que entre 90 e 95, 96, a cidade de Praga era uma espécie de bolha meio anarquista. Por quê? Porque o governo estava se reorganizando para integrar o sistema neoliberal, mas enquanto isso tinha todo um momento, 3 ou 4 anos, assim, que
Pô, os caras não... Por exemplo, os caras entravam numa casa ocupada e tinham umas plantas de maconha, os caras não sabiam o que era, a polícia não era formada. O que é essa planta? E os caras, não, é para dar comer uns pássaros. Tu não pode ter essa planta para os pássaros aqui. Tá bem, o cara vai embora, mas 2 anos depois o cara volta, já foi formado, sabe o que é, vai te prender, me entende? Então, tudo isso durou um tempo. Não tinha, a gente podia ocupar uma casa, tu podia quebrar uma porta e entrar e arrumar a eletricidade, e os caras não vinham, porque os donos fazia tempo que não estavam mais lá, e muitas vezes ninguém nem sabia quem era o dono desse prédio, não? Muitos prédios abandonados durante a era soviética. Então tudo isso criou uma atmosfera meio que a sociedade funcionava, tipo, tinha eletricidade, tinha transporte público, tudo que tinha sido resgatado da União Soviética ainda funcionava, mas o sistema neoliberal capitalista ainda não estava a full, sabe? Ele estava se organizando para entrar, mas durou 4 ou 5 anos. E dentro desse tempo, tu vê muito bem o que acontece quando tu deixa as pessoas numa cidade que está organizada, mas que não está sendo controlada por essa autoridade. E tu pensa, vai ser um caos, a galera vai ser... Não, cara, era muito bom. As pessoas se organizavam, fazia cultura, fazia teatro, todo mundo tava uma euforia, né? Todo mundo tinha muita esperança para o futuro também. Mas essa ideia de anarquismo, então, de reunião, isso aí já tinha sido tentado na Catalunha, né? Sim. E até foi o exército de Franco, depois bombardeou, né? E Franco, junto com o exército de Hitler, bombardearam a Catalunha por causa disso, cara, desses coletivos que eles davam. Era isso que estava acontecendo também na União Soviética, dos coletivos, das pessoas se juntarem e conseguir desenvolver certas coisas, né, que o governo não conseguia desenvolver. Era isso que vinha acontecendo? Cara, não sei se na época em Praga o bagulho era... o que estou te falando, minha experiência era uma coisa mais orgânica, me entende? Não era uma coisa... Não era que os caras queriam se organizar em... Não era que os caras queriam se organizar em grupos anarquistas, sabe? Não era uma consciência política, no mínimo, não onde que eu estava, sabe? Não tinha essa coisa de, não, vamos federalizar, vamos organizar e vamos ler Bakunin. Não era isso, sabe? Não era isso. Não era isso. Era uma coisa mais intuitiva, mais orgânica. Chamou isso de anarquia porque, de fato, era anarquia. Porque não tinha uma linha assim. Não tinha um líder, na verdade. Não tinha. Bom, tinha líderes naturais. Gente que se perfilaram dizendo, esse cara parece bom para organizar isso, vai ser ele, né? Exatamente. Mas não era essa coisa de, eu sou o líder agora porque eu falo que eu sou, né? Sim. Bom, gente, vou fazer uma canção. Esse é um tradicional da Nova Orleans, que pertence na tradição da música Cajun e Zydeco. E normalmente é um tema que se toca com piano, agora vou fazer com violão. É do Professor Longhair. If you go into
Matt The Harp, porra, um cara, virei fã desse cara agora do nada, assim, que pode crer, meu, muito bom mesmo. Então, Professor Longhair. Voltamos aqui então ao programa Mu com essa linda canção. Como é que é o nome da canção mesmo? Going to New Orleans. Go to New Orleans. São agora 20 horas e 36 minutos, a temperatura em Pelotas 28 graus. Passa a palavra de novo que hoje quem tá ancorando esse programa é o meu amigo Lucas. Nós dois estamos juntos aí, estamos juntos, galera. Apesar que chegou aqui o Arthur Gross aqui hoje para somar. Tem alguma pergunta pro nosso convidado? Fica à vontade, o microfone é livre. Não. É isso aí. A gente tava falando de cultura, de arte no Brasil e... Isso aí, tu me perguntou o que eu achava do acesso ou a relação com a cultura aqui? Isso? Mas essa hora, depois dessa canção, fica complicado, né? Sei lá, tu tentas com outras perguntas aí mais importantes, mais urgentes? Meio relacionado a isso. Eu queria te perguntar também o que tu tá achando dos resultados da pressão popular que acontece na França e já é outro programa para isso. Já é um programa inteiro para isso. Mas, cara, enfim, bom, para falar dos coletes amarelos, é isso? Isso. Cara, eu vou te dizer, eu tô aqui, né? Desde aqui é difícil saber. Porque eu tava na França faz pouco, na verdade, por alguns assuntos familiares. E eu voltei bem no momento, eu voltei poucas semanas antes do começo dos eventos lá. Umas 2 semanas depois que eu voltei aqui, já eles começaram a botar a pressão lá. Minha primeira impressão e minha primeira preocupação, depois de ter vivido os eventos no Brasil nos últimos anos, era, cara, a extrema-direita manipulou o povo, porque... Claro, quando tu olha a situação na Europa, tem uma subida muito forte da extrema-direita e do fascismo, né? Bom, chamar isso de fascismo dá um toque meio que antiguado, a gente se lembra da Itália e da Alemanha nos anos 30. Não sei se deveríamos, de repente, achar outra palavra, não? Autoritarismo neoliberal, sei lá, de chamar isso como tu quiser, mas é uma volta na extrema-direita muito forte, que está... Para mim não é uma coisa surpreendente, nada surpreendente. Tem que ver muito com a crise sistêmica que a gente está vendo a nível global, né? Que o sistema não funciona mais, simplesmente. E as elites políticas, que seja da esquerda ou da direita, não estou falando dos extremos, né? Estou falando da esquerda e da direita clássica, que estavam se disputando o poder desde o final da Segunda Guerra Mundial, não está mais respondendo nas necessidades do povo, e o povo também está começando a se dar conta que foi enganado, né? Então, claro, no Brasil eles entraram com uma fala de que agora aí vai ser tudo, eles conseguiram manipular o povo a achar que é uma figura mítica, uma figura lendária, heróica, e vai sair, a surgir e salvar de novo os brasileiros, porque acho que é uma coisa muito, para mim, uma coisa muito típica de Sul-América, que o povo está querendo um libertador, um herói, uma heroína, que chega e que vai falar com o povo, e ele ou ela com suas mãos, eles vão salvar, e isso, bom, a galera cai sempre nessa, né? A galera não se dá conta que pode sozinha, né? Ei, Matt, uma coisa que eu vejo ali, quando nós estamos falando ali sobre o sistema não dar certo, de repente nós podemos remeter ao marxismo também, né? Que o Marx diz que são etapas, né? Existem etapas do capitalismo, e a última etapa do povo seria o socialismo. Tu acha que de repente o pessoal tá vendo já que o capitalismo já não tá funcionando mais, que as pessoas estão passando trabalho com isso e tá começando a se passar essa etapa? Eu acho que ainda está se gatinhando o capitalismo, né, ainda, e só tentando reaver ele, remodelar ele. Cara, vou te dizer, assim, são umas perguntas bem profundas que tu tá me fazendo. E só uma outra questão. Mais uma, pra complementar. Só uma pra questão que falou para botar o sanduíche, tu vai botar mais queijo. Falando sobre... Pô, queijo é bom demais, né? É bom demais. Mais queijo político, Dali. Não, é que nós estávamos falando sobre Libertador. Aqui na Sul-América realmente sempre se esperou isso. Lá por 54, quando começou a ditadura do Paraguai, de Stroessner, eram políticas que não eram estáveis, eram políticas que elas eles respiravam um sistema político que não dava certo, porque se nós botar ali em 20 anos
parece que foi de 1882 até 1904, teve quase 20 governantes e presidente no Paraguai. E lá em 54 isso foi se rebater porque os caras, não conseguimos ter uma política estável, então vai vir um cara que vai nos libertar. Será que foi isso que aconteceu no Brasil também, que estava achando que a política não era estável aqui no Brasil, porque, né, a grosso modo, porque ia demorar muito tempo para ser estável, porque nós respirávamos ainda a hora da ditadura, que recente tinha acabado em 85. Então tu acha que foi isso que aconteceu com esse senhor que agora tá assumindo o Brasil, de o povo não achar que existia uma política estável, assim como existia no Paraguai? Cara, então, para responder a primeira parte da tua pergunta sobre o socialismo, se o socialismo é... Então, vou te falar assim, sinceramente eu nunca li o Karl Marx. Tá? Eu não estudei, eu não li o marxismo, eu tenho vários amigos comunistas, tenho outros amigos coxinhas, tenho um pouco de todo. São algo bem difícil de entender também, né? Não é bem assim que Sim. Do que eu entendi, do pouco que eu entendo do neoliberalismo e do comunismo e das diferenças e do socialismo, assim, não sei que vai ser o sistema político que vai surgir depois do capitalismo. E não sei se o capitalismo está acabado. Não sei, cara, mas posso te dizer uma coisa que sim sei, que essa forma de viver o capitalismo, explorar os recursos naturais, explorar as pessoas, enganar o povo, fazer uma coisa com uma divisão de classe muito forte, isso sim está entrando em crise. Agora, se essa crise significa o final desse modelo, isso é para ver, porque acho que as pessoas que estão propagando esse modelo modelo neoliberal autoritário, autocrático, o que estou chamando, isso é uma coisa que está crescendo mais e mais. E a autoridade e o policiamento e a tendência a ser mais e mais controlador com a população vai se reforçar. E vai se reforçar tanto aqui como na França, como na Alemanha. Tipo, não é uma coisa... O Brasil é um pouco mais óbvio, porque, como tu disse, é uma história com democracias mais jovens, é uma história com... Tipo, a cara de pau aqui é muito na cara, me entende? Os caras vêm e roubam e... Tu acha que os caras não roubam na França? Rouba igual, só que eles fazem isso de um jeito um pouco mais aceitável, um pouco mais discreto. Aqui é tipo, eu tomei, e que? Bah, e assim, sabe? É um pouco a impressão que me dá aqui, né? Então, claro, quando as coisas mudam, aqui mudam também num jeito, tipo, o cara vira a crepe e faz bang, sabe? E eu fiquei apavorado nas eleições. Eu não achei que o cara ia entrar tão rápido assim. Acho que muita gente ficaram surpreendidos. Mas, enfim, isso é outro tema. Eu acho assim, esse sistema está em crise, mas as pessoas que controlam esse sistema, elas estão com muito poder, elas estão com muita conexão, e todos os governos agora... Eu diria todos os governos agora no globo do planeta, eles querem manter esse sistema. Tá? Então, como que as pessoas vão mudar? Se vai ser o povo que vai mudar isso? Se vai ser uma pressão ambiental que vai mudar isso? Se vai ser uma pressão energética que vai mudar isso? Porque tem todas essas coisas, não? Tem os hidrocarburos, as fontes de energia que a gente usa é o petróleo. A que velocidade o petróleo vai cair? Tem pessoas que estudam permacultura, que eles estão estudando esses fatores faz muito tempo. Para mim, o que é interessante não é tanto o fator político, é o fator energético e ambiental. Mas estão relacionados, me entende? Por que os governos neoliberais estão mais e mais autoritários? Porque eles têm uma crise porque os recursos naturais não são tão fáceis de pegar como antes, custa mais dinheiro, que o mercado está saturado, que as pessoas não estão consumindo como deveria consumir. Então, tudo isso cria uma situação de tensão e os caras sabem que tem que controlar a população. Então, o neoliberalismo simpático, tipo o centro-esquerda que a gente teve faz 20 anos, agora dá lugar a um neoliberalismo mais autoritário, mais filho da puta, que tipo, agora cala tua boca e tu perdeu teus direitos e o sistema tem que seguir, tem que continuar, porque os caras só sabem fazer isso, não vão abrir, mano. Agora, se tu pensa, ok, agora o socialismo pode salvar o bagulho, não sei, cara, porque tipo, depende de que governo socialista, depende de que socialismo estamos falando. Vai ser um socialismo que está com uma consciência ambiental? Tô repetindo isso, cara, não porque eu sou um hippie, mas tô repetindo isso porque se a gente não cuida do ambiente, por a primeira vez na história humana, não vai ter mais história humana. Enfim, então, esses são os temas que a gente tem que pensar, não só a nível político e a nível, sabe, não só a nível teórico, mas a nível prático. O que a gente pode fazer? Boa noite a todos. Queria te perguntar se tu acha que tem a ver também com uma questão de representatividade, porque até nas últimas eleições francesas,
tinha um pequeno grupo de pessoas que espalhou alguns cartazes por Paris pedindo que o Obama fosse concorrer a presidente da França. E, não sabia disso. Inclusive, a explicação é que se os partidos colocam quem eles não querem e qualquer um entra, que eles preferiam o principal governador do Globo, que era o Obama. Anteriormente, ele tinha acabado de acabar o mandato. Entendi. Cara, não sabia dessa história com o Obama, mas acho que é um muito bom ponto assim, das pessoas. Acho que o que está se perfilando na França, acho muito interessante. Por quê? Porque, então, para seguir o que a gente falou sobre os coletes amarelos, minha primeira impressão, e muitas mídias na França tentavam espalhar essa visão, que isso era um movimento de franceses brancos, filho da puta, que eram todos coxinhas, que eles só pensavam no preço da gasolina, que estava um movimento que, na verdade, era da extrema-direita, que estava fazendo isso para destabilizar o governo, etc. De fato, se revelou que é um movimento que... Assim, cara, acho que é um movimento que vem do interior da França, então vai ter várias pessoas que são mais conservadoras nas suas visões políticas, mas agora, hoje em dia, depois de 2 ou 3 semanas pesquisando e lendo textos de lá e falando com pessoas que conheço lá, que estão fazendo parte do movimento, obviamente tem a presença da extrema-direita e teve alguns problemas com isso, teve alguns incidentes racistas, alguns comentários difíceis de ouvir da parte dos coletes amarelos, porque essas pessoas eram coletes amarelos, mas também da extrema-direita, não? Eram racistas, mas também dentro dos coletes amarelos tem pessoa da extrema-esquerda e tem a grande maioria que são pessoas normais, que não se reivindicam no partido. E de fato teve uma tentativa da extrema-direita, da Marine Le Pen, de tomar o movimento, de começar a captar, de cooptar o movimento, e as próprias pessoas do movimento mandaram ela tomar no cu. Então o movimento, e também, do mesmo jeito, tem uma grande desconfiança dos sindicatos da esquerda, sindicatos de trabalhistas, tem uma grande desconfiança dos grupos já organizados da extrema esquerda que estão vendo. Mas, às vezes, tem um entendimento que se o movimento quer crescer, quer seguir trabalhando, e tem agora... Isso que é muito interessante. Agora tem fala de criar um partido político como extensão desse movimento. Que isso poderia ser muito bom ou muito ruim, vamos ver. Mas é uma coisa bem nova, porque por a primeira vez é o povo que vai criar um partido. Vem de embaixo para em cima, não de cima para baixo. E isso é bem significativo e acho que vai ser histórico. Mundialmente, a aristocracia política foi sempre assim, né? Você vai ver, nós temos políticos hoje no Brasil mesmo que remete a políticos lá da década de 30, cara. Então tem Conde que ganhou ainda, né? Enfim. Então, estamos chegando ao fim, então vamos escutar mais um som, Matt? Sim. Vamos escutar mais um som? Considerações finais. Considerações finais da galera aí. Lembrando que a agenda cultural vai estar lá na nossa página. Na página, vamos conversar. Pra gente poder conversar um pouquinho mais, deixar o porteiro feliz e todo mundo feliz. Exatamente. Falando de cultura, então, eu queria fazer um comentário. Tu queria passar alguma data? Data não. Bom, não, data por si não, mas se eu tenho que dizer que eu tô, para falar um pouco de capitalismo, fazer meu business aí. Gente, eu tenho um novo álbum, na verdade não é tão novo, faz uns anos que eu gravei com uma banda lá em Porto Alegre. Tem o Márcio Petraco no álbum, tem o Tonio Croco, os Ultraman. A gente fez uma gravação ao vivo lá no estúdio, Panama Studio, lá na Cidade Baixa. E depois de vários anos lutando porque foi uma gravação mono, então não tinha como fazer muita coisa, e eu escolhi fazer uma release meio lo-fi, assim. Não existe fisicamente, mas existe online, então vou botar o link para a gente poder baixar. Essa semana fim de semana vai estar lá na minha página, o Match The Harp, aqui no Facebook, né? E aí esse álbum se chama Trailer Tracks. Inclusive a gente já deixou o link quando a gente compartilhou. Isso. O programa. Esse é o novo álbum que saiu, na verdade, ele estava preparado desde agosto, mas com todo o bagulho das eleições e tal, eu pensei, vou fazer outro release mais perto do Natal para a galera se ligar, né? Então, fiquem ligados com isso. É muita canção, muita influência da Louisiana, muita música Cajun. E o que eu queria dizer para acabar o programa e para agradecer todos vocês que estão fazendo esse baita esforço para ter programas de qualidade, tá? Agradecendo o Radiocom também, que dá
que dá uma porta, uma janela aberta para as pessoas criativas. Falando de criatividade de cultura, claro que no Brasil, em Pelotas em particular, é bem estranho, porque aqui é uma das cidades que conheço mais músicos de talento, muito, muito bons músicos e muitos artistas, muita gente boa. Claro, tem editais meio complicado, mas tem editais. Tem essa coisa de, são sempre os mesmos que ganham os editais, tem que saber como escrever o edital, todo esse bagulho, de repente tem que te juntar com o cara que ele não toca violão, mas vai saber escrever um edital, mas não tem nada errado nisso, ou pode ser que tem, não sei, isso é outra conversa que a gente pode abrir outro dia. Mas fora desses editais, é muito difícil de achar música autoral, porque isso também acho que vem diretamente da situação econômica do país. Como os lugares estão tentando ganhar dinheiro, eles estão abrindo suas portas para um público que tem muita pouca cultura musical, muitas vezes. São gente que tem bastante dinheiro, mas não tem muita curiosidade musical. Eles gostam de cerveja artesanal, mas não gostam especialmente... Não sei se eles gostam ou se os donos dos bares não acham que é uma boa ideia botar bandas novas, porque é muito perigo, de repente é uma banda nova, eles não vão ser muito profissional. Então, de fato, o que tu acha? Tu acaba vendo, 6 ou 7 lugares, ou 10 lugares que fazem música ao vivo, e tu vê as mesmas bandas que giram no mesmo lugar, ou bandas diferentes, mas, milagre, o mesmo repertório. Então, bom, eu tive que contornar, eu tive a sorte, como estou um pouco de fora, eu tive a sorte de poder fazer uma coisa um pouco fora do eixo, porque os caras podiam dizer, não, mas o cara é internacional, é diferenciado e tal. Mas eu não tenho uma ilusão, sabe? Eu sei que se estaria o mesmo músico, mas morando em Pelotas, teria que fazer cover. E até agora eu estou sendo pressionado para fazer mais cover, porque temos que vender mais cerveja, entende? Então, eu tive uma ideia, e acho que isso está rolando em bastantes lugares, agora que os caras estão fazendo releituras. Então, vou fazer uma releitura de um cover. O pessoal que está ouvindo a gente aí, que está vendo a gente no Facebook, se puder, vai poder acompanhar aí a caricatura que o Daldon fez. Claro. E o som, vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Bom, se vocês têm que cortar, corta. Não, vamos dar-lhe. É isso aí. Boa noite, noite, gurizada. Falou. Deixa eu ver. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't have to be mysterious to turn me out. Leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign
Obrigado, gente. Coletivo AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground.